Pessoal, estamos aqui com o Jorge, né? Mais um palestrante também aqui do nosso Fórum de Energias Renováveis, né? Então, como vocês sabem, a gente está aqui falando sobre vários assuntos. Puxei aqui Jorge, logo depois de uma palestra que ele estava falando sobre, né, o mercado de trabalho aí da energia eólica, mas aqui ele tem uma bagagem aqui, como a gente estava falando, para puxar de diversos assuntos, né, Jorge? Aqui de financeiro ao mercado de trabalho, a gente vai conversar muito. Então, Jorge, queria que primeiramente você se apresentasse um pouco aqui no nosso podcast, para daí eu pegar aí algumas palavras-chave para sair aprofundando. Perfeitamente. Lucas, primeiro, uma satisfação poder estar aqui conversando com você. Esse assunto, eu estou trabalhando com esse assunto de energias renováveis, transição energética. Já trabalhei com o setor de petróleo e gás, construção naval, na minha experiência que eu tive na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Previamente a agência que chama BDI, né? Eu trabalhei também na Caixa Econômica Federal, primeiro lá no Rio Grande do Sul, depois vim para São Paulo, estou em Brasília desde 2001 e trabalhei nesse banco tão importante, né, em termos de desenvolvimento urbano, habitação, né, uma organização muito importante. E na BDI também eu trabalhei, né, no setor de energia a partir de 2011, principalmente na área de construção naval e offshore, petróleo e gás e também na área de energia solar e eólica. E tudo um pouco mesmo, né? Então, lá na BDI eu também trabalhei com agroindústrias, trabalhei com couro e calçados, madeira e móveis, porque a BDI é uma agência de projetos de desenvolvimento industrial, então, às vezes tipo o Sebrae tem os setorialistas, né? E a gente trabalhava muito com o Sebrae também lá em Brasília, eu moro em Brasília, né? E essa questão da transição energética, ela surge mais no momento que eu comecei a perceber que a gente está vivendo toda essa questão das mudanças climáticas, né? Eu sou engenheiro de Minas, não falei para você, eu sou engenheiro de mineração. Tem essa. Você sabe, por exemplo, já que a gente está falando sobre transição energética, que a era do carvão e do aço terminou no final do século XIX, concorda? Porque daí entrou o petróleo, né, combustível. A da Revolução Industrial. O Churchill, né, colocou os navios da Armada Britânica movido a bunker, né, de petróleo, substituiu de carvão. Só que a era do carvão ainda não acabou. Ainda hoje, 33% da energia elétrica gerada no mundo é gerada por carvão mineral. Não é carvão vegetal, carvão mineral. Não sabia. Essa questão associada... Mas no Brasil ainda não é, né? O Brasil tem uma matriz jamais melhor. Nós temos uma matriz, a fonte, a geração de energia elétrica em torno de alguns períodos do ano bate acima de 90% de energia renovável, né? E do ponto de vista das fontes, é em torno de 47%, 50% que tem o petróleo, que é muito importante ainda na atividade de transporte. Mas em termos de matriz elétrica, a nossa matriz é muito limpa. Por exemplo, a China, por exemplo, é 26%, 30 e poucos por cento. Os Estados Unidos é 35% da matriz elétrica. A geração de eletricidade é com carvão mineral. Então, o Brasil está numa posição muito privilegiada. Então, quando falam que o Brasil é a bola da vez em termos de produção de hidrogênio renovável ou de baixa emissão, né, que hoje existe uma discussão. Primeiro a gente teve aquela discussão sobre hidrogênio verde, azul, turquesa. Aí o pessoal começou a falar, não é isso, é low carbon. Aí hoje a Agência Internacional de Energia já está trabalhando com o conceito de hidrogênio de baixa emissão, né? Então, depois que eu saí da BDI, falando um pouco da minha trajetória, em 2019 eu abri uma empresa de consultoria e eu comecei a me focar nesses assuntos. Consultoria para energia, transição, né? Na área de transição, né? Muito focado em estudos técnicos, econômicos, setoriais, consultoria para empresa também, mas basicamente eu tenho trabalhado com projetos de organizações internacionais. Então, o trabalho que eu apresentei hoje aqui, em 2021, que eu fiz esse trabalho para a GIZ, foi sobre criação de empregos no setor eólico em médio e longo prazo. Então a gente fez um estudo detalhado, a apresentação do lançamento do projeto demorou 2 horas, teve um monte de gente debatendo. Hoje eu fiz aqui em 10 minutos, é difícil de falar em 10 minutos. Né, economizar, dizem muito, né? Para fazer em 30 minutos eu preciso de um dia para me planejar, né? Fazer em 2 horas você faz mais rápido, né? Bem mais do que um dia. Reduzir é que é complicado. Para falar 10 minutos, por exemplo, quando você
não sei se você já fez mestrado. Você faz mestrado, você tem que apresentar a tua tese em 20 minutos. 2 anos, né? 2, 3 anos do mestrado. Né? Então, mas assim, queria te dizer, nesse período que eu comecei a trabalhar como consultor, foi um período que eu tive muita satisfação de trabalhar com esse assunto. Por quê? Porque lá na década de 80, quando me formei em engenharia de Minas, né, no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, as minas de carvão são... As poucas minas de carvão que nós temos no Brasil estão no sul, lá, né? Estão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É um carvão muito ruim, inclusive. O pessoal tá fechando termoelétrica lá de Candiota. E eu fui fazer meu trabalho de graduação, de monografia, sobre questão de meio ambiente. Então, desde a década de 80, mesmo trabalhando na engenharia de Minas, com um forte viés de carvão, eu comecei a olhar isso, né? Hoje, inclusive, o secretário de Energia do Estado, o Jaime Calado, falou que ele teve em Rio 92. Então, Rio 92, eu acompanhei isso, né? A gente tem visto essa questão aí das emissões, nós estamos assistindo diversos eventos climáticos que já saíram do campo do conhecimento dos cientistas do painel climático da ONU e as pessoas comuns estão vendo o aquecimento global se manifestar por meio de tempestades, inundações. Então, o alto calor agora, né, que a gente está vivendo. Tem hoje a questão que a transição energética ela se estabelece. E isso também significa que vai ter uma transformação na sociedade em termos de formação profissional, de empregos, para onde que vão os empregos, né? Você tem assim uma visão do futuro 2050, o Net Zero fala que o ideal é que você consiga eletrificar até 50% das atividades produtivas de habitação, transporte, indústria, né? Essas atividades tudo centrais. A ideia é que seja eletrificado, né? E de preferência com energia renovável. Então isso significa que nós temos no Brasil, em termos de visão de futuro, um crescimento inapelável da geração de energia renovável. Por que a gente não vai ter mais geração de energia hídrica? Porque hoje nós não temos gradientes suficientes para fazer novas hidrelétricas. Além disso, existe toda uma questão... O investimento. Uma questão também de... Não existe uma licença social para você fazer mais hidrelétricas, né? A gente vê o caso de Belo Monte, foi muito criticado, porque sim, a própria já interrompeu, né? Já viu com maus olhos assim, né? Então, nós não temos muito espaço na hidrelétrica. Mas a nossa hidrelétrica é muito importante, ela é uma bateria, mas a gente vai ter muita necessidade de investir em energia eólica e solar, que são as novas energias limpas, né? Eu não vou nem falar sobre a cadeia... Que o Brasil é pioneiro, né? Assim, tá crescendo bastante. O Brasil tem ocupado um lugar de destaque nos últimos anos, né? A gente sabe... Na eólica, o Brasil é o maior produtor de energia já? Não, na eólica ainda não. Olha, para você ter uma ideia, acho que o ano passado... A China é o maior país que mais insere energia renovável no mundo. Eu não sei o número de cabeça, mas eu acho que o ano passado eles inseriram da ordem de 60 gigawatts. 60 gigawatts, se você dividir 60 por 200 e poucos, que é a nossa, é praticamente 30%. Eles instalam 30% da capacidade instalada brasileira em um ano. Né? É claro, porque eles têm necessidades maiores do que nós. Eles têm uma população de bilhão de habitantes. Nós temos 200 milhões. Então, eles têm necessidades maiores. Eles exportam em um mês o que nós demoramos um ano para exportar. Né? Estados Unidos também é um país que tem uma matriz elétrica muito alta. Você sabe que existe uma relação entre desenvolvimento econômico e consumo de energia per capita. O nosso consumo de energia e de materiais per capita, quando comparado com os países europeus, é muito, muito mais baixo. É claro que você pode dizer, não, mas na Europa e nos Estados Unidos são países frios, eles têm que usar menos ar-condicionado, muita energia para aquecimento, que a gente não precisa de tanto de aquecimento, a não ser raras exceções do Brasil, no sul, que é frio, eu sou de lá, eu lembro, que na época do inverno lá a gente passava... Tinha que ter. Para tomar banho você tinha que levar
uma latinha com álcool, jogava o fósforo para esquentar o ambiente para você tomar banho. Né? Para quem não tem calefação, que é a grande maioria da população do Rio Grande do Sul, né? Agora, diferentemente, por exemplo, do Argentina e Uruguai, que já tem uma infraestrutura de gás, né? Então, assim, energia per capita é sinal de desenvolvimento. Quanto mais energia está consumindo para aquela população, ela é mais rica, né? Isso, se você tem mais energia, você tem ar-condicionado, você tem mais eletroeletrônicos. Ou seja, não é porque o brasileiro é econômico, é que o brasileiro é pobre ainda. Né? Mas agora a gente tem uma oportunidade muito boa nessa transição, sabe, Lucas? No sentido de a gente contribuir com a descarbonização do planeta. Sim, era até puxando esse ponto que você falou, né, sobre o hidrogênio, que eu acho que é um assunto muito interessante aí, que acho que ainda é pouco difundido ainda no Brasil, não tem, né, ainda produção, como a gente até estava conversando aqui, que ainda tem muitas barreiras para serem quebradas, né, para que o Brasil comece a fazer. Mas como você falou, a gente, né, um dos novos negócios é essa questão da compensação do CO2 também, né, e tudo mais. É uma outra forma do Brasil também ajudar nessa mudança aí para redução do aquecimento, né, global, né, e tudo mais. O que é que você enxerga do Brasil como crescimento nesse meio de energia renovável? Ele vem sendo um país que vem liderando também tecnologia, você falou, né, ainda precisa melhorar muito a cadeia produtiva no Brasil para isso. Quais são essas barreiras e se já existe algum plano sendo desenvolvido para isso? Sim. Não, a questão do hidrogênio e da eólica offshore, por exemplo, já que vamos falar de... O maior projeto até foi agora, né, o da eólica? Na verdade, né, eu queria comentar com você que tanto o marco regulatório para eólica offshore e hidrogênio estão em discussão hoje no governo e no Congresso. Sim. Tem vários projetos discutindo isso. Né? Mas assim, eu acho que o desenvolvimento de uma indústria nova aqui no Brasil, ele primeiro deve partir pela definição de uma infraestrutura regulatória. Sim. Primeiro passo. Depois você tem que fazer uma série de políticas públicas de incentivo à demanda, ao mesmo tempo que você faz projetos de incentivo à oferta. E, em alguns casos, como no caso da eólica offshore, e não só da offshore e do hidrogênio, você precisa de infraestruturas portuárias adequadas, primeiro, para você instalar os parques eólicos offshore e depois você fazer a operação desses parques eólicos, né? Então a questão portuária, infraestrutura portuária, é central. Mas se a gente pensar na indústria eólica offshore, qual é a infraestrutura importante também para a indústria eólica onshore? Acessos, estradas. Eu acompanhei durante a última década as dificuldades que os fabricantes tinham de levar os equipamentos para o interior, porque não tinha estrada, não tinha ponte. Então a questão de infraestrutura serve para todo mundo, mas especificamente para eólica e para hidrogênio é infraestrutura portuária, porque se você pensar que você vai exportar hidrogênio, fora de amônia, metanol, né, puro é mais difícil, né, porque ele é um gás muito corrosivo, muito expansivo, difícil, provavelmente vai ser um derivado, né, amônia verde ou outro, mas você vai precisar de infraestrutura portuária, tem que desenvolver essa infraestrutura portuária. Você vai ter que desenvolver toda a infraestrutura de eletricidade para botar a funcionar, por exemplo, o eletrolisador. Então, tem que ter reforço na distribuição de energia, tem que ter reforço na infraestrutura portuária. Do ponto de vista da cadeia produtiva, a produção das plantas, você precisa também ter outra política industrial que permita que você se aproveite não só para a produção do produto, mas também das ferramentas que vão produzi-lo. Então, a usina uma planta de produção de hidrogênio, os tanques que vão armazenar o hidrogênio, os tubos, os caminhões que vão transportar, os navios, ou seja, tem toda uma cadeia de valor que precisa ser avaliada o que é mais favorável para o Brasil se apropriar. No caso da eólica offshore, fabricação dos equipamentos, das fundações, das pás, né? A gente tem uma experiência no setor eólico onshore muito bem sucedida, nacionalização do BNDES. Já, né, hoje se produção fala aqui, que a gente produz 80%. Né? Do que já é instalado já é brasileiro mesmo. Isso, né? A construção, em geral, tem que ser local, né?
Mas o equipamento, 80%... Mas tipo motor, né? Os aerogeradores, aerogeradores, as torres. Mas no eólico offshore vai ter um grande desafio. E no hidrogênio verde também. A gente não... Quem produz hoje os eletrolisadores são empresas europeias e americanas, né? Os chineses devem estar chegando daqui a pouco. Tá, com certeza tem um projeto engavetado ali, né? Secreto. Já estão fazendo. Então eletrolisador a gente não tem, né? O ministro Alexandre, né? Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já mencionou lá na Brasil Wind Power, inclusive, que o Brasil vai fabricar eletrolisadores, ou seja, não sei se vamos desenvolver uma tecnologia nacional, talvez se fosse interessante. Ou trazer um para cá. Ou atrair um investidor, né? Mas esse não é o grande problema. O problema é que a gente também não tem nem capacidade, não competitividade, capacidade nós temos. Competitividade para produzir, inclusive, os equipamentos da planta de produção de hidrogênio, que requer que você produza com tipo aço especial, tipo aço inox. Então você tem hoje os produtores de hidrogênio no Brasil, eles importam praticamente todas as bombas, válvulas e tubos de inox de fora, né, porque não tem produção nacional competitiva. Né? E hoje no Brasil já existe a produção. Existe, mas já existe algumas mas não é para um uso, na verdade, consumo. Não existe a produção porque não tem uma demanda consolidada para usos muito específicos. Assim, para um uso local mesmo, né? Não existe uma, por exemplo, como a solar, de colocar dentro da energia local mesmo. Isso ainda não, né? No caso, esse hidrogênio, ele é para o hidrogênio hoje, o hidrogênio que nós temos hoje... Ele é uma energia, assim, utilizada e mais propícia para algum tipo de função ou não? Não, o hidrogênio, na verdade, ele não é um energético, ele é um vetor energético. Ele pode ser combinado com outros... Pode ser usado puro, é muito difícil, ou para produção de amônia, metanol, para ser produzido, misturado com a biomassa e fazer os chamados combustíveis sintéticos, os Power-to-X. Você misturar com nitrogênio, com biomassa, com CO2 e fazer combustível de aviação, combustível marítimo. Entendi. Então o hidrogênio, na verdade, o hidrogênio verde, ele é um vetor e o que está se fazendo é a produção mais limpa dele, no caso, né? Mas ele não é utilizado diretamente como fonte de energia. Não. Hoje ele é utilizado, por exemplo, o uso no Brasil é muito mais nas refinarias. A maior produção de hidrogênio hoje no Brasil é nas refinarias da Petrobras. Por quê? Porque eles utilizam o hidrogênio para tirar o enxofre. Tem uma unidade de hidrotratamento que tira o enxofre da gasolina. Então ele é utilizado para esse fim, né? E também na indústria. Agora, no mundo, hoje, em 2021, eram 94 milhões de toneladas, basicamente de hidrogênio produzido a partir de gás natural. Um processo de reforma, né? Que ele é chamado hidrogênio cinza, né? Que ele é de combustível fóssil. Era chamado de hidrogênio cinza. A gente pode dizer que ele é um hidrogênio que a emissão é alta, não é uma emissão baixa, porque ele é combustível fóssil. E as perspectivas de uso do hidrogênio até 2050, estima-se que vai crescer para 400 a 1 milhão de toneladas. Entende? Mas para que vai ser usado o hidrogênio para os países como a Europa? Para descarbonizar a sua indústria siderúrgica. Ela vai ter um uso muito grande na indústria siderúrgica. Um dado para você, aqui para o nosso público, quem é que mais emite CO2, gases de efeito estufa no mundo, de forma geral? Em geral é a indústria. A indústria é a principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa, principalmente a indústria siderúrgica, cimento, essas indústrias mais energointensivas. Construção, né? A construção civil, né? Principalmente. Construção civil, com concreto e com a siderurgia, que não tem como você eletrificar uma queima, siderúrgica. Né? A temperatura é muito alta, então você não tem aplicação de eletrificação para média. Tem, mas não é econômica, mas para alta temperatura você não tem. Então o hidrogênio pode servir aí, para descarbonizar a indústria siderúrgica do mundo, que é toda gerada com os chamados 70% da siderurgia mundial é com carvão, né? Coque, carvão mineral, coque, e a China é o grande produtor mundial, né? 60%, basicamente. O carvão. É tudo com carvão, né? 70% é utilizado isso aí. Então aí tem essa aplicação muito importante. E a grande questão que a gente tem que discutir em termos de política pública para o futuro é se a gente vai querer ser exportador de amônia, de metanol ou de hidrogênio puro. Né? Na minha visão... E se quiser, as ações que precisam ser tomadas é isso, portuário, né? Não, essa parte aí é default. Agora, a gente tem que pensar, a gente vai querer exportar o nosso vento, o nosso ar,
a nossa luz, nossas águas, o nosso sangue, o nosso suor e lágrimas, e vamos mandar para o exterior um produto sem valor agregado? Nós somos os maiores produtores de minério de ferro do mundo. Por que nós não juntamos o nosso minério de ferro com a nossa capacidade de geração de hidrogênio para produzir dentro os outros briquetes de ferro? Entendi. Ferro hoje reduzido. O Brasil ele só faz a exportação da matéria hoje ele exporta bruta mesmo, né? Minério de ferro para a China. Para eles fazerem o maior exportador, né? O beneficiamento é feito lá. A produção de aço é toda lá. Né? Então a ideia é que o Brasil possa, no futuro, não só exportar matéria-prima, mas produzir ferro, produtos intermediários de ferro. Nós não vamos mandar uma liga especial lá para a indústria alemã, mas nós podemos mandar um material que já incorpore o hidrogênio e o minério de ferro. É muito mais fácil você transportar um briquete de ferro ou um ferro gusa verde do que transportar amônia. Sim. Entende? Para o Porto de Roterdã. Eu não estou dizendo que não pode, mas a gente pode ter uma política para agregar valor em cima do hidrogênio e exportar produtos verdes. Por exemplo, nós somos o maior consumidor de fertilizantes, somos o terceiro maior consumidor de fertilizantes do mundo, né? Por que a gente não pode, e a gente é também um grande exportador de alimentos, por que nós não podemos exportar, produzir no Brasil um fertilizante nitrogenado verde, a partir da amônia, gerado a partir da eletrólise, com energias renováveis, e embarcar a nossa produção agrícola feita com fertilizantes verdes, que nós produzimos aqui. Aumentamos o valor agregado, né, em cima disso. Criando um preço premium, né? E ao mesmo tempo contribuindo para uma alimentação, uma indústria que não seja tão intensiva em energia, né? Então é isso, eu acho que tem uma série de possibilidades. O Brasil teria a possibilidade de exportar também para o mercado da Ásia, do Pacífico, para a Europa. Estados Unidos eu não digo porque os Estados Unidos está com o projeto do Biden lá, está bem adiantado. Né? E um ponto que você traz aí, né, Jorge, é uma coisa até histórica mesmo do Brasil, né? O Brasil, ele infelizmente só exporta a matéria-prima, né? O beneficiamento é uma coisa que sempre é feita por outros, né? Então a exportação nossa é praticamente o mercado primário, né? Ainda que é o alimento, né? E tudo mais. Mas queria até puxar um assunto, Jorge, que você começou comentando, que você palestrou aqui, desse mercado de trabalho eólico, né? Assim, é uma outra vertente, pelo menos aqui onde a gente está, o Fórum de Energias Renováveis está sendo feito aqui em Natal, né? Rio Grande do Norte. Você falando aí sobre, por exemplo, o transporte, é uma coisa que quem anda por aqui com certeza já viu passando um motor, uma pá, né? Uma parte ali da estrutura dele, porque o RN ele vem realmente os interiores crescendo bastante. E aí me pergunto, né? Existe mão de obra local, né, no Brasil hoje se especializando para, né, como você falou, 80% já está aqui no Brasil, né, da produção, e ótimo saber disso, é um ponto super positivo, mas existe essa falta ainda de mão de obra para o crescimento ainda mais rápido? Olha, eu acho que o Brasil está fazendo um bom dever de casa em termos de formação de mão de obra, né? Que o Instituto, o Senai, as escolas técnicas federais, sim, né? Que a gente tem, as IFETs, né? Mas o Senai. Eu acho que o Brasil está bem posicionado. O resultado da minha pesquisa, até foi comentário que eu fiz, é que talvez tenha que ter uma cooperação maior entre as empresas e as universidades. Maior cooperação, maior participação dos executivos dentro da escola, palestrando, talvez como fazendo foi projetos. Um boom ali, eu me lembro muito, pelo menos eu vivi, né, o boom da engenharia do petróleo, né, quando lançou o pré-sal, todo mundo indo atrás, né, de fazer engenharia do petróleo, porque era o novo, né, a nova engenharia do momento. Depois acabou caindo por água abaixo, né? Mas eu acho que talvez esse incentivo que precisa ter, né? Mostrar como um novo mercado que se abre, né, localmente, de se especializar nessa área. Cara, assim, em termos eu acho assim que você falou sobre a questão que a gente sempre exporta commodities, né? Isso aí a gente aprende no segundo grau, né? Não é? Exatamente. Geografia, você está vendo isso aí. Você está vendo isso, geografia. Aí você passa 50 anos depois, 60 anos depois, nós estamos no mesmo lugar. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu acho que existe uma oportunidade histórica para o Brasil, vocalizar um discurso na arena internacional, tipo assim, olha, ok, nós estamos
beirando uma catástrofe climática. Quem está mais contribuindo, a indústria né? de vocês emite muito gás de efeito estufa, sabe? Nós queremos que essa transição seja mais justa e solidária com os países do Sul. Nós queremos exportar produtos com maior valor agregado para vocês. Por que nós temos que exportar amônia para a Europa, para eles converter, para fazer a produção do aço? Vamos, entendeu? Vamos fazer aqui que a nossa energia já é verde, né? Exato. Então, para vocês compensarem do lado de lá, né? O Brasil tem que fazer uma posição na arena internacional, negociando que nós queremos que a nossa população seja beneficiada pelos nossos recursos. Então, essa é uma questão política central que a gente precisa fazer. A gente tem que olhar para os nossos ativos ambientais, e principalmente na área de energia, porque a energia é aquele vetor que ele conforma o desenvolvimento da sociedade. Se o mundo moderno foi movido a carvão e ferro no século XIX, e agora por petróleo e produtos químicos no século passado, nesse século nós vamos ter que usar fontes renováveis, que envolve não só solar e eólica, mas envolve também as bioenergia. Nós temos uma vastidão de recursos de biomassa no Brasil. Nós podemos fazer biorefinarias para produzir combustível de aviação, combustível marítimo, porque isso vai ser preciso fazer, né? Então, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. O Brasil, em termos de biocombustíveis, a gente junto com a Índia, o país mais avançado, Estados Unidos, em termos de produção a gente coloca 30% de etanol na nossa gasolina, né? O etanol, ele captura carbono quando ele está lá no chão e ele limpa a nossa gasolina. O biodiesel também, entende? Então você pode combinar também as biomassas que não são alimento, né? Porque a grande questão que a Europa olha para o Brasil, não, vocês estão destruindo a Amazônia e os cultivos de alimentos. Não, a gente não faz isso. A gente tem muita biomassa, lignocelulose, né? Que são biomassas que não competem com a alimentação. Sim. E nós podemos fazer disso. Isso é Nordeste, Centro-Oeste, exatamente. Sul. Então, a política energética e industrial coordenada do Brasil, e de comércio exterior, de relações internacionais, precisa considerar esses nossos ativos e fazer uma coisa que nos coloque a população brasileira mudando de patamar em termos de renda e de conhecimento. Tem que ter uma educação para a população brasileira e tem que dizer, olha, vamos seguir esse caminho que vai ser bom para todo mundo. O seu filho... E um projeto de médio e longo prazo também. Exato. Isso aí, né? Mas que de fato pode virar a chave, né? O Brasil precisa de um projeto. Outra visão essa daí. Realmente eu nunca tinha parado para pensar que pode ser a grande virada de chave do Brasil, a própria energia renovável que... como é que diz? Fomos presenteados com essa estrutura, né, de ambiente, de água, de vento, de sol, né, de não ter abalos sísmicos, aproveitar o que foi dado, né? Isso. Quando você estuda economia, você estuda, a água e o ar são bens públicos, são bens livres, não são mais. Não, tanto é que a Coca-Cola já está vendendo água mineral e pegando nossas... As daqui, né? Estão aqui. Então, a gente tem uma oportunidade histórica de construir isso no novo Brasil, né? Com certeza. E isso não pode ser, digamos, sabe o Raul Seixas? Ele falava a música, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então o Brasil tem que aprender a sonhar junto, para quando acordar, trabalhar no caminho certo. E só para finalizar aqui, não sei como é que está meu tempo, mas assim... o pessoal fala muito, a gente não pode subsidiar as renováveis, tem que ser competitiva, coisa e tal. Eu acho que não dá para botar na conta do consumidor, sabe? Mas eu acho que o Estado poderia, eventualmente, pensar com algum tipo de incentivo pelo Tesouro Nacional. É claro que a gente está numa situação muito ruim agora, mas não é errado pensar isso. Por quê? Até hoje, no mundo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, em 2022, os combustíveis fósseis, né? Nós estamos falando de gás, de carvão e de petróleo, né? Acabei de falar para você, a indústria do ferro e do aço surgiu no século XIX, lá na Inglaterra, aquelas minas de carvão que trabalhava criança lá embaixo.
certo? E até hoje ainda está sendo... O Karl Marx escreveu isso no livro dele, que ficava lá os caras, as crianças de 12 anos trabalhando lá debaixo da mina de carvão. Essa indústria é mais do que centenária. E o ano passado, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, ela teve subsídios da ordem de 7 trilhões de dólares. 7 Ou seja, um trilhões de orçamento dólares. gigante para uma energia que é, né, de Entende? centenária, né? Como você falou. É que 7 trilhões é o mundo todo, mas você olhar, 7 trilhões, cara, é praticamente 10% do PIB mundial. Entende? Então, se a galera aí que está vendo as coisas acontecer, está vendo que eventualmente não vai ter planeta para os filhos dele, porque os bilionários também têm filhos, né? Tem que se preocupar também, então, né? assim, a gente está vendo... Nem todo mundo vai para a Lua, não. Tem que ter alguma coisa que, tipo... Agora a COP, vai ter a COP agora, semana que vem, né? Essas coisas estão sendo discutidas lá. Então não dá para a gente fornecer toda a matéria-prima e a nossa população continuar empobrecida. Então tem que ter uma negociação. Essa acho que é a coisa que eu queria deixar por último. Nós temos que ter uma negociação que seja uma transição energética justa e solidária com os países do Sul mais pobres. Essa é a minha visão, assim. Perfeito. Não é bem uma visão de consultor empresarial, mas é uma visão de cidadão. Sim, sim. Né? Do ponto de vista de consultoria empresarial, quero que me contrate para fazer uma série de trabalhos. Com certeza. Mas do ponto de vista cidadão, essa é a minha visão. Mas, e que eu acho que é uma visão até, você explicar assim, compartilhada, né? Acabou sendo a minha também. Acho que é um movimento, né, que o Brasil está a passos lentos do que deveria, né? Vamos dizer assim, né? Acho que não está ainda tendo tanto incentivo público também, né? Que é, né, como você falou, por mais que não queira, né, o privado, mas querendo ou não, o público ele acelera bastante, né? Porque a verba é bem maior, né? Os incentivos, uma redução de imposto, algo do tipo, né? Algo necessário para que o mercado como um todo veja isso como crescimento, né? E acho que foi até o secretário falou também hoje. As empresas mais capitalizadas hoje, a indústria do petróleo, ela que está fazendo grandes investimentos em renováveis. Por exemplo, a Petrobras... A Petrobras aqui, eu estava lá na Brasil de Power esse ano, quando eu vi o anúncio do Jean Paul Prats, e mais do Thomas Kim, mais o diretor da VEG, o João Paulo Rodrigues, primeiro falando que a Petrobras ia licenciar 23 gigawatts de energia eólica offshore, né? Fazer uma parceria com a VEG para produzir um aerogerador, uma turbina de 7 megas, uma empresa nacional, a VEG, reconhecida, né? Que tem uma capacidade de gerar na sua cadeia oportunidades para pequenas e médias empresas também, né? Que a gente está aqui no Sebrae, né? Tem que falar. E aí a Petrobras também tem uma parceria já com a Equinor, que tem mais 14,5 gigas já de parques eólicos. Então a Petrobras já se posiciona como a principal desenvolvedora do setor de eólico que ela já entende, né? Do Brasil, com quase 40 gigawatts. Então, a gente está vivendo uma transformação. A transição mesmo. As próprias petroleiras estão se mexendo. Entendendo esse movimento. E isso é importante porque são muito capitalizadas, têm muita capacidade técnica, capacidade de fazer o investimento, de fazer a coisa acontecer. Total. Bom, Jorge, muito obrigado aqui pelo papo, né? Acho que deu aí para deixar muito insight, até, como falei, né, novas visões em relação ao mercado de transição de energia, né, renovável, as diversas possibilidades, talvez aí o grande propulsor para um crescimento do Brasil, né, e de fato ser como é que pode dizer, um pioneiro mesmo, né, dentro dessa área que ainda não, né, a passos lentos a gente está participando. Então, obrigado. Se quiser deixar ainda mais alguma fala aí para encerramento do nosso episódio. Não, para mim, primeiro, Lucas, satisfação poder falar livremente aqui as coisas que eu penso para vocês, nesse tipo de evento aqui, de fórum de energias renováveis, né? Eu acho que a gente está vivendo essa transição, essa mudança climática, e isso deixou de ser uma coisa de eco-histéricos ou de professores acadêmicos. A sociedade está enxergando, as pessoas estão enxergando, as pessoas estão vendo, nossa, nunca a água estão utilizando, né? Então, o assunto é bastante urgente e eu acho que
isso só vai avançar quanto mais a sociedade brasileira, sociedade potiguar, lá do interior, até as pessoas que vivem no interior estão vendo os efeitos, né? O Nordeste sempre sofreu na questão da seca, sol, né? E a gente está vivendo hoje coisas absurdas, né? Chuvas excessivas no Nordeste, seca em alguns lugares. O mundo se mostrando. Seca na Amazônia. Pois é, agora, então, né, a maior baixa você percebe do Rio. Que deixou de ser uma coisa de gente, de estudioso lá do painel do clima da ONU. É o que o pessoal fala, daqui a tantos anos isso vai estar acontecendo, né? Era talvez ali o que... É isso, eu acho que a gente tem que levar a sério esse assunto, né? É isso, meu caro. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Valeu.